Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Ramon Ribeiro, o professor de EBD online, aqui da página EBD barra Escola dos Servos de Deus e também pelo meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Se inscreva no meu canal no YouTube, ative o sininho das notificações para que quando subir qualquer vídeo você seja notificado pelo YouTube e receba em primeira mão o nosso conteúdo, tá certo? Você da página EBD barra Escola dos Servos de Deus, eu peço por gentileza que curte os nossos vídeos, compartilhe aí os nossos vídeos para que mais pessoas também possam ser abençoados e abençoadas através da palavra de Deus, tá certo? Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um trimestre aqui da revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 13, né? A última lição desse trimestre, de 25 de setembro de 2022. Estamos concluindo aqui esse trimestre e espero que Deus possa ter abençoado a sua vida ao longo desse trimestre com várias lições aí temáticas onde tratamos aí sobre os diversos ataques que a igreja do Senhor Jesus ela vem sofrendo por parte do inimigo das nossas almas. Tivemos aí diversos ataques diretamente à igreja e também à minha fé e à sua fé, tá certo? E essa será mais uma lição rica e produtiva em conteúdo através da palavra de Deus. Estaremos aqui concluindo aí esse trimestre onde trataremos sobre a última lição agora, que vai falar sobre a última sutileza, o último ataque que o inimigo ele tem atingido a igreja de alguma forma, tá certo? São várias sutilezas e essa é a última, encerrando aqui esse trimestre, tá certo? O tema da nossa lição que vamos abordar agora nessa oportunidade, ele vai tratar sobre o último ataque que a igreja ela vem sofrendo, né, por parte do inimigo das nossas almas. A igreja de Jesus vem sofrendo muitos ataques. O tema é esse: resistindo às sutilezas de Satanás. Resistindo às sutilezas de Satanás. Texto áureo, baseado em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. O apóstolo Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, ele vem trazer neste versículo um princípio muito forte, um princípio para as nossas vidas, aonde a única forma de vencer o inimigo é eu e você nos sujeitar a Deus. O que é isso? Sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus significa se submeter ou obedecer a Deus. Quando nos submetemos, obedecendo a Deus, estamos resistindo o inimigo. Mas esse princípio, ele tem sido ignorado e até mesmo invertido da seguinte forma: muitas pessoas têm resistido a Deus. O que significa resistir a Deus?
é o proposto contrário. É não se submeter, é não se sujeitar, é não obedecer a Deus e a sua palavra. Muitas pessoas têm resistido a Deus e se sujeitado ao diabo. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, automaticamente eu estou cumprindo a vontade do diabo ou a minha própria vontade. Tá certo? Então muitas pessoas têm resistido a Deus, não obedecendo, não se sujeitando e nem se submetendo à vontade do Senhor. Com isso, Deus está sendo resistido e o diabo está sendo sujeitado, tá certo? Mas a única maneira, a única forma de nós vencer as sutilezas que o inimigo tem atacado o povo de Deus é eu e você nos comprometer a obedecer, a se submeter e a se sujeitar a Deus, tá certo? A única forma de vencer o inimigo é obedecendo a Deus, estando debaixo da sua submissão, sujeitando a Ele em toda a nossa vontade, tá certo? Aí então vamos estar resistindo o inimigo e com certeza ele vai fugir de diante de nós. Verdade prática. Verdade prática vem nos informar que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Uma pergunta que não quer calar. Será que eu e você temos nos sujeitado a Deus, nos submetido a Deus? Será que você tem se submetido a Deus? Será que você tem sido submisso a Deus? Será que você tem feito a vontade do Senhor, obedecendo a Ele? Será? Então, é preciso analisar, é preciso examinar a nós mesmos diante do Senhor, se estamos obedecendo, se submetendo e se sujeitando à sua vontade, à sua palavra. Tá certo? Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe baseada em Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Versículo 4 diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes? Versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Versículo 9. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Estamos diante de um texto bíblico, a qual faz parte da leitura bíblica em classe da nossa lição, baseada nesta temática, a sutileza de resistir ao diabo. Tiago começa dizendo que as pessoas que são amigas, que têm uma certa amizade com o mundo, elas estão em inimizade contra Deus. O versículo 4 vem comparar essas pessoas como pessoas adúlteras, pessoas que adulteraram. A palavra adúlteros e adúlteras engloba o sexo feminino e o sexo feminino e o sexo masculino. Certo? A palavra adúlteros engloba o sexo masculino e a palavra adúlteras engloba o sexo feminino. São pessoas que são amantes do mundo, são pessoas que têm amizade com o mundo, que estão atreladas, que estão apegadas com as coisas deste mundo. Pessoas gananciosas, pessoas que amam mais os prazeres, amam mais e têm mais amizade com o mundo do que com Deus. Então essas pessoas, elas são inimigas de Deus. Certo? Porque o versículo 4, ele conclui dizendo: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Certo? O versículo 5 diz que a Escritura, a palavra de Deus, informa que o Espírito de Deus que habita na minha vida e que habita na sua vida, ele tem ciúme de nós. Ele tem um zelo especial. Ele tem um cuidado especial com a minha vida e com a sua vida. E de forma alguma, ele quer nos dividir com o mundo. O Espírito de Deus, ele quer que eu e você sejamos exclusivamente de Deus. Que nós não tenhamos nenhuma ligação com esse mundo e com as coisas desse mundo. O versículo 6 nos informa que Deus, ele dá graça para aquele que é humilde, certo? Deus, ele dá graça para aqueles que são humildes. Quanto àqueles que são soberbos, a palavra de Deus diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Olha aí, o versículo 6 vai informando antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Versículo 7. É um conselho do servo de Deus, Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo, ele vai usar alguns métodos, algumas formas que tratamos ao longo desse trimestre, concernente às formas de ataque que ele tem desferido contra a nossa fé, contra a igreja do Deus vivo. E ele costuma usar a sutileza, a esperteza, de forma sorrateira, a sagacidade, a versatilidade de atacar o povo de Deus.
O inimigo, às vezes, ele usa a simplicidade, a humildade, para atingir a igreja de Cristo, para atingir a minha vida e a sua vida. Às vezes ele vai colocar propostas, às vezes ele vai nos tentar, certo? A pecar contra Deus. Ele vai fazer com que eu e você não obedecemos a palavra de Deus, a vontade do Senhor nas nossas vidas. E o conselho do servo Tiago é que devemos nos submeter, sujeitando à vontade de Deus. Com isso, vamos estar resistindo o diabo, e ele com certeza fugirá de diante de nós. Temos que aprender a dizer não para Satanás. Temos que aprender a dizer não para nós mesmos. Temos que aprender a dizer não para as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes, usadas pelos inimigos, tenta fazer com que pecamos contra Deus. Saber dizer não é uma das formas mais importantes que o cristão ele tem que ter em seu coração, na sua vida. Saber se posicionar, saber resistir. Não, não e não. Combatendo o inimigo com a palavra de Deus, com a oração e, acima de tudo, com a vigilância, vamos estar vencendo o inimigo das nossas almas. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Esse conselho é muito simples. Quer vencer o inimigo? Se refugie em Deus. Busque a Deus em oração. Santifica a sua vida, consagra a sua vida ao Senhor. Se chegando a Deus, através da palavra, através da oração, através da vigilância e através da consagração da nossa vida diante do Senhor, se afastando das impurezas, se afastando daquilo que Deus não se agrada, pode ter certeza que o inimigo ele vai ser derrotado. Limpando as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Certo? Isso vem falar de santificação, de purificação, certo? Como é que nós limpamos as mãos? Quando não estendemos as nossas mãos para cometer atos e práticas que desagradam a Deus. Certo? E purificando o nosso coração. Como se purifica o coração? Por meio da palavra de Deus. João 17:17, Jesus orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 8:36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente serás livre. João 8:32. E conhecereis-vos a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Certo? Versículo 9. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Sente as vossas misérias. O que é sentir as nossas misérias? É nós fazer uma examinação introspectiva, uma examinação interior de nós mesmos, refletir a nossa vida, refletir como é que estão os nossos pensamentos, como é que está o nosso coração, a inclinação, as atitudes do nosso coração, né? A vontade de Deus, a palavra do Senhor, como é que está e como é que estamos diante de Deus, o nosso coração, a nossa vida, tá certo?
tanto daquilo que já fizemos, como daquilo que às vezes o nosso coração ele inclina a querer fazer, tá certo? Temos que refletir na nossa vida. Temos que sentir aquilo que deveríamos ter evitado, mas que não foi possível, e aprender com esses erros e seguir em frente, obedecendo, se submetendo, se sujeitando à vontade do Senhor na nossa vida. Devemos clamar, devemos chorar, devemos rasgar, ou seja, abrir o nosso coração diante de Deus, tá certo? Sentindo as nossas misérias, e temos que lamentar por termos ferido a santidade de Deus, por ter desobedecido ao Senhor, certo? E devemos aquebrantar o nosso coração, chorando, arrependendo, né, de tudo aquilo que fizemos contra Deus, de uma forma séria e sincera diante do Senhor, convertendo o nosso riso em pranto, o nosso gozo em tristeza, por ter ferido a santidade de Deus, por ter desobedecido ao Senhor em alguns momentos da nossa vida. Com isso, no versículo 10, ele conclui esse texto bíblico dizendo que devemos nos humilhar perante o Senhor e ele nos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Pode ter certeza que se nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo a nossa limitação, a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa dependência e pequenez diante do poder de Deus, diante da grandeza de Deus, diante da santidade de Deus, pedindo-lhe auxílio, misericórdia, pode ter certeza que Deus vai nos fortalecer, vai nos reedificar, vai nos levantar mais forte para vencer o inimigo, tá certo? Deus vai honrar a nossa fé, vai honrar a nossa vida, vai honrar a nossa comunhão, vai honrar a nossa oração. Deus ele vai honrar a nossa busca diante dele e vamos alcançar o favor do Senhor, vamos ser abençoados por Deus e pode ter certeza que estaremos sendo exaltados pelo próprio Deus, tá certo? Vamos aqui agora para a introdução da nossa lição. Eu quero ler e também mapear e fazer apontamento, certo? Da introdução, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto tópico e também da conclusão da nossa lição. Eu agora vou apresentar os temas, certo? Os temas que a lição traz de conteúdo e de informação sobre o tema relevante desta lição, tá certo? Depois de ler, eu vou mapear e também trazer apontamentos sobre pontos interessantes e que vale refletirmos nesta lição. Prepara o seu coração, tá certo? Vamos agora fazer uma oração rápida e objetiva, pedindo para que Deus venha iluminar os nossos olhos espirituais, dando-nos entendimento e compreensão da sua santa e bendita palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nesse momento, vamos dar continuidade a esta lição. Eu quero pedir ao Senhor que nos ilumina, nos dando compreensão e entendimento sobre a sua bendita palavra. Senhor, nos exorta, nos edifica, nos santifica pelo poder da tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, abençoados, que possamos sair daqui, ó meu Deus, cheios do seu Espírito Santo, compreendendo e entendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Introdução. Observamos em lições anteriores
como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo, por meio de várias sutilezas. O diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. E para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Palavra-chave da nossa lição é a palavra resistir. Esta palavra resistir, ela será repetida durante esta lição várias vezes, tá certo? Isso significa que estaremos vendo como resistir, como se posicionar contra os ataques do diabo. Mapeando e fazendo os apontamentos aqui desta introdução. Durante esse trimestre, observamos em lições anteriores, é isso que a introdução vem nos informar, como a igreja genuinamente evangélica, ou genuinamente cristocêntrica, a igreja que ama a Cristo e a sua palavra, ela está sob ataque do inimigo. Vimos em lições anteriores, certo? Diversos ataques que o inimigo ele desferiu, contra a nossa fé, contra nós, o povo de Deus, contra a igreja do Deus vivo, de um modo geral. Certo? Você lembra de algumas lições que tratava sobre esses diversos ataques, muitas temáticas que tratamos e abordamos durante esse trimestre, que foi esse terceiro trimestre, que foi muito rico, que foi muito produtivo, foi muito edificante, foi muito valioso para o nosso aprendizado, tá certo? Então aprendemos aí muita coisa boa e ficou esse alerta, estamos sob ataque, certo? Continuando, por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Então, vimos aí diversas sutilezas que o diabo ele atacou e tem atacado e vai continuar atacando a igreja de Cristo, para fazer de que alguma forma a igreja venha fugir, a igreja ela venha se desviar do seu propósito e missão para a qual o Senhor a chamou. Continuando. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído em que há pouca ou quase nada da essência cristã. É muito bom fazer esse mapeamento e esses apontamentos da lição, porque vai nos trazendo aí
melhores compreensões e informações que às vezes passa desapercebido durante a nossa leitura, certo? Infelizmente, o que a introdução está nos informando é que o que se observa nesses ditos como cristão, nesses círculos, né, nesses grupos que se diz igrejas, né, que se diz cristãos, o que temos vendo, o que temos visto, o que estamos vendo, aliás, e o que temos visto, é um evangelho adulterado, é um evangelho mistificado, é um evangelho cheio de mistura, ou quase nada de evangelho, né? A essência do evangelho, a essência de Cristo na vida destas pessoas tem estado longe. Não porque Deus não quer que a sua essência esteja na vida dessas pessoas, mas essas pessoas não têm procurado de forma objetiva se submeter e estar debaixo da submissão da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, examinando as Escrituras, né? Refletindo, meditando na palavra de Deus, aplicando, né, a palavra de Deus em suas próprias vidas. Com isso, estamos vendo aí um evangelho adulterado, né? E um povo fraco, um povo que costuma trocar, substituir, né, o evangelho por coisas paliativas, por coisas mundanas, certo? Como modas, como filosofias, né, ideologias. Temos visto isso acontecendo no meio daqueles que se diz povo de Deus, né? O povo está mundanizando, né, o evangelho, né, e tem colocado no lugar da verdadeira adoração, no lugar da verdadeira exposição da palavra de Deus, entretenimentos mundanos, né? Artistas, apresentações de entretenimento, moda, mundanismo dentro da igreja, tá certo? Então, tem tomado lugar, tem tomado a primazia de Cristo no meio do seu povo, tá certo? E não podemos nem considerar essas igrejas, que se diz ser igrejas, porque de igreja não tem nada, como o povo de Deus. Está longe de ser uma igreja verdadeira. Está longe de ser, né, um cristianismo verdadeiro, porque tiraram o Cristo do centro, tá certo? Em vez disso, há muita mistura. Há uma mistureba no meio do povo de Deus. Invencionismo, certo? São parafernálias que têm tomado conta, né, da vida de muitos que se diz cristãos e que estão servindo a Deus e que estão nessa era contemporânea, né, nos dias atuais, dizendo que são cristãos, que são evangélicos, mas nada da essência de Cristo na vida dessas pessoas. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Vamos ver durante a lição o que a lição vai estar aí nos apresentando de conteúdo para vencermos as sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Certo? A revista está nos informando que uma das estratégias para vencermos o inimigo é centralizar a nossa vida, certo? Em Cristo ressuscitado. Beleza? Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática. Devemos ter Cristo no centro e devemos ter a palavra de Deus, as santas Escrituras,
como fundamento da nossa fé e da nossa prática, tá certo? E buscar uma vida cheia do Espírito Santo. São 3 pontos importantes. O primeiro é centralizar a nossa vida em Cristo, tá certo? Não existe cristianismo sem Cristo. O que isso significa? Um cristianismo que não tenha Cristo no centro, um cristianismo que não tenha princípios, lições ensinadas por Cristo e sendo obedecida por nós, não é cristianismo. É mera filosofia, certo? É mera ideologias. É o que tem acontecido nos dias atuais dentro de muitas igrejas. Tem substituído a palavra de Deus por meras filosofias, ditos religiosos, né? Mantras religiosas de várias religiões que têm surgido no mundo, que é contra o cristianismo, né? Então, tem surgido várias ideologias, raciocínios e pensamentos humanos, de filosofias, sofismas, de cabeça, de homens pensantes que ainda não têm o conhecimento da verdadeira essência do Cristo que eu e você conhecemos. Estamos correndo esse perigo no seio cristocêntrico, onde Cristo tem sido substituído. A palavra de Deus, ela não é tida mais como a verdade absoluta de Deus, tá certo? A palavra de Deus, ela tem sido substituída, tem sido modificada. A palavra de Deus tem sido adulterada, tem sido atualizada conforme o pensamento, conforme a vontade que as pessoas impõem, né? E interpreta da sua forma, do seu modo, da sua maneira. E não da forma e da maneira e do modo que ela foi escrita, que ela foi colocada pelo Espírito Santo e por Deus para nós nos ajustar a ela. As pessoas têm adulterado, têm modificado a palavra de Deus. E isso, elas estarão pagando um preço muito caro, porque a palavra de Deus, ela não pode ser adulterada. A palavra de Deus, ela não pode ser modificada, nem retirada e nem acrescentada, porque foi dado alerta nas Santas Escrituras. Foi deixado nas Santas Escrituras um alerta que todo aquele que tirar, todo aquele que acrescentar, tirando, ele vai estar tirando a sua parte de direito da árvore da vida. Acrescentando, ele vai estar acrescentando as pragas contidas no livro sobre a sua vida. Então as pessoas, elas têm fugido da regra, elas têm fugido da obediência a Deus e a sua palavra. Elas têm resistido a Deus e se sujeitado ao diabo, tá certo? E por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local, tá certo? O primeiro compromisso que você tem que ter é com Cristo. Segundo, com a sua palavra. Terceiro, buscar uma vida cheia do Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor, deixando o Espírito Santo te guiar, te orientar, te ensinar. É isso que devemos fazer, é isso que você deve fazer, tá certo? Centralizar a sua vida em Cristo, ter um compromisso primeiramente com Cristo, e não com o homem, e não com o mundo, e não com o diabo. Os 3 nãos que devemos ter na nossa vida: não ao diabo, não ao mundo. Dizer não ao mundo é negar a praticar e a fazer a vontade do homem, a vontade da carne, da natureza pecaminosa na nossa vida, tá certo? Não ao diabo,
não ao mundo, tá certo? É o que devemos nos posicionar, tá certo? O seu compromisso, primeiro, é com Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da minha vida. Cristo é o centro da sua vida. Se Jesus não estiver no nosso cristianismo, o nosso cristianismo não é cristianismo, certo? É uma mera só religião, onde pessoas religiosas se ajuntam, certo? Para discutir filosofias, ideologias e por aí vai. Mas o nosso cristianismo, ele tem que ter Cristo no centro, certo? Temos que viver a Cristo, pregar a Cristo, tá certo? E segundo, ter um compromisso genuíno com a palavra de Deus, não modificando, não acrescentando, não adulterando o que nela está escrito, tá certo? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é o nosso manual aonde nos orientamos, aonde baseamos a nossa vida em obediência a Deus. E o Espírito Santo, devemos buscá-lo, ser cheio do Espírito Santo por meio da oração, por meio da santidade, por meio da pureza, né? Nos afastando de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que desagrada a Deus, fazendo a vontade do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, concluindo essa introdução, a introdução, ela diz que, por último, é mostrado nesta lição que nenhum cristão sairá vitorioso dessa guerra se não possuir um forte compromisso com a igreja local. Tá certo? Eu e você devemos ser igreja de Cristo, aonde estivermos e aonde formos. Igreja de Cristo. Mas devemos nos reunir, congregar, devemos ter comunhão com o povo de Deus. Um povo que preza por isso, que guarda esses princípios, que obedece esses princípios, que ama a Jesus mais do que qualquer coisa, que ama a palavra de Deus de uma forma muito romântica, que ama a palavra de Deus de forma poética. Devemos amar a palavra de Deus. Devemos amar a Cristo mais do que qualquer coisa. E ter uma comunhão com o Espírito Santo na nossa vida fora de série. Devemos ter uma comunhão com o Espírito Santo, procurando nos enchermos do Espírito Santo, consagrando a nossa vida, nos afastando daquilo que é imundo, que é impuro, fazendo a vontade do Senhor. Vamos estar aí orando, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor, buscando a Ele em oração, e pode ter certeza que a nossa vida vai estar aí alicerçada, preparada para resistir às sutilezas do inimigo, né? Resistir os ataques do mal, e vamos sair vitorioso desta guerra. Maravilha, tá certo? Vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro ponto: Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Coríntio, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, verso 12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
Atos capítulo 8, versículo 5. As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de cultos, filosofias, ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Segundo ponto do primeiro tópico, Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve-se de que ele é o único Senhor. Atos capítulo 2, versículo 36. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, verso 6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira que vive. Sinopse 1. É preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor. Esse primeiro tópico vem falar sobre o comprometimento que devemos ter, centrado em Cristo. Devemos ter Cristo como Salvador, tá certo? Porque não há outro Salvador. Foi isso que Paulo pregou, foi isso que os apóstolos e os discípulos de Cristo pregaram, certo? E era isso que importava no meio do povo de Deus, a saber, Cristo e este crucificado, Cristo o Salvador, tá certo? Então, esse primeiro ponto vem trazer a informação que era a mensagem dos apóstolos, que era a mensagem dos discípulos de Cristo, que era a mensagem dos cristãos e que deve ser a nossa mensagem e que deve ser o nosso fundamento, certo? Cristo o Salvador, tá certo? O segundo ponto, ele vem nos informar que Cristo, ele também deve ser recebido por nós, não só como o Salvador, mas também como o Senhor. Muitas pessoas, elas recebem Jesus como Salvador, mas não quer receber ele como Senhor. Porque receber Jesus como Senhor exige comprometimento, exige obediência, exige submissão, exige se sujeitar à vontade de Deus, estar pronto a obedecer à vontade de Deus, custe o que custar. Então muitas pessoas só aceitam Jesus como Senhor. É o que o evangelho dos dias de hoje é vivido dentro de muitas igrejas, né? Um evangelho de oba-oba, um evangelho fraco, um evangelho que não exige mudança de vida, que não exige transformação. E a transformação e a mudança de vida, ela só vem através da obediência à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, à prática dos seus valores e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Quando obedecemos, quando aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, vamos estar aí obedecendo e reconhecendo a Jesus Cristo como nosso Senhor,
da nossa vida, tá certo? Então o diabo, ele tenta colocar na cabeça de muitas pessoas que você pode viver uma coisa sem a outra. Ou seja, você pode receber Jesus como Salvador, mas você pode viver da sua maneira, do seu jeito, do seu modo, tá certo? O inimigo tem colocado isso na cabeça das pessoas, que elas devem seguir o seu coração, elas devem seguir a sua intuição, que elas devem fazer a sua própria vontade e não se submeter à vontade de Deus e não aplicar a palavra de Deus nas suas vidas, tá certo? Será que eu, como cristão, como servo de Deus, antes de qualquer coisa, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu realizar qualquer coisa, eu me baseio dentro da vontade do Senhor? Será que eu consulto se é a vontade de Deus dentro da sua palavra, eu fazer tal coisa, eu agir de tal forma, certo? Eu me comportar de tal maneira? Será que eu me policio dentro da vontade de Deus, dentro da palavra do Senhor, dentro das sagradas escrituras? Então muitas pessoas estão sendo vencidas na fé, elas estão sendo derrotadas na fé. Por quê? Porque elas levam uma vida nominal, uma vida morna, uma vida padronizadas com os padrões do mundo, certo? Se diz cristão, mas são verdadeiros crentes mundanos, né? Crentes que xinga palavrão, conta piadas indecentes, imorais, que se veste de forma vergonhosa, que escandaliza o evangelho, que escandaliza a palavra de Deus. São pessoas que não têm mudança de caráter, não têm mudança de vida, são pessoas acostumadas com essa vida mundana, só carrega o nome de evangélico, de cristão, por status, por estar na moda, né, por estar em evidência. São pessoas que não amam, são pessoas que não perdoam, são pessoas que odeiam, são pessoas que não deixam a palavra de Deus moldar as suas vidas, são pessoas que estão aí buscando a fama, os elogios do mundo, riquezas, né, desta vida. São pessoas que estão apegadas com as coisas desta vida, são pessoas materialistas, pessoas egocêntricas, pessoas que não se submetem à vontade de Deus, pessoas que não obedecem à palavra de Deus. São verdadeiros rebeldes, são verdadeiros cristãos que se diz cristãos, mas que não têm a essência de Cristo em suas vidas. São pessoas que não refletem a imagem do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que estão distantes da vontade de Deus. Então, essas pessoas não podem ser consideradas jamais como servos de Deus, como cristãos, porque elas não se submetem à vontade do Senhor. Com isso o inimigo, ele tem parado muitas igrejas. Ele tem destruído muitos cristãos. Ele tem feito a festa na vida de muitas pessoas. E estas pessoas, por falta do conhecimento, estão perecendo. É o que a palavra de Deus diz. Por falta do conhecimento, o meu povo perece. Então, busque saber, busque conhecer, busque compreender a vontade de Deus na sua vida. Pratique a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 22, que nós não devemos ser somente ouvinte, enganando a nós mesmos com falsos discursos, mas devemos ser praticantes da palavra do Senhor. E o que significa ser um praticante? Praticante é obedecer, é viver o evangelho, certo? É viver a palavra de Deus, pregar o que vive e viver o que prega. É isso que devemos fazer, pregar o que vive e viver o que prega, não sendo hipócrita, não sendo fingido, certo? Devemos buscar se enquadrar, se ajustar à vontade de Deus, se submeter às escrituras, à palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 4, verso 4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de alimento físico
viverá o homem, mas também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que sai da boca do próprio Deus. Então, assim como nós precisamos do alimento físico para nutrir o nosso corpo, certo? Precisamos do alimento físico para nutrir o nosso corpo, extraindo os sais, os nutrientes corretos, certos, carboidrato, para fortalecer o nosso corpo. Devemos também alimentar a nossa vida cristã com a palavra de Deus, tá certo? O que vai fazer eu ter uma vida saudável, uma vida espiritual forte, saudável, é se alimentar da palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Não sendo só mero espectador, um ouvinte, que deixa a palavra de Deus entrar por um ouvido e sair pelo outro, sem refletir, sem examinar a nossa vida diante do Senhor, sem ter um confronto direto com a palavra de Deus. Nós devemos nos confrontar com a palavra de Deus. Devemos olhar para a nossa vida e ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. E se não tiver de acordo, devemos ajustar a nossa vida com aquilo que a palavra de Deus afirma, com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que a palavra de Deus determina para que sejamos diante do Senhor. Então, se não estivermos enquadrados com aquilo que as Escrituras diz e afirma, devemos nos arrepender, devemos nos submeter diante da vontade desse Deus tremendo, santo e poderoso que é o nosso Deus. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre o comprometimento com as Escrituras. Primeiro ponto: Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. A revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldamos pelas Escrituras. Salmo 119, versículo 105. Segundo ponto do segundo tópico: Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais, que devem nortear a vida do cristão. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 ao 21. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizada por Deus.
Provérbios capítulo 6, verso 20 ao 35. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Sinopse 2. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como a revelação de Deus, considerando-a única regra de fé e conduta. A sinopse 2, ela traz um resumo desse segundo tópico, que quando temos um comprometimento com a Bíblia, estamos tendo a palavra de Deus como a revelação de Deus para o homem. Com isso, estamos considerando a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e conduta, tá certo? Então, este segundo tópico vem trazer aqui um comprometimento com as Escrituras que nós devemos ter. Devemos ter um comprometimento com a palavra de Deus. Se comprometer com a palavra de Deus. Se comprometer a praticá-la. Se comprometer a obedecê-la. Se comprometer a estar se sujeitando à vontade de Deus por meio dela. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Tá certo? Quando a Bíblia, ela deixa de ser a revelação de Deus, ela se torna um livro comum, um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Tá certo? Mas a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela não precisa de correção, ela não precisa de atualização. A Bíblia, ela é atual. Ela mesmo se atualiza, por mais que uma geração vai e outra geração vem. A palavra de Deus é a mesma. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: portanto passarás os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser modificada, certo? A palavra de Deus não contém erro. O homem pode errar, o homem pode falhar. A palavra de Deus, ela é inerrante e infalível, tá certo? A palavra de Deus, ela não tem falhas e não contém erros. Pode ter de tradução, certo? De idioma. O homem pode errar na tradução de versões, né, da Bíblia, traduzindo de um idioma para outro. Mas a palavra de Deus, ela não tem erro. Ela é a revelação de Deus para o homem. A palavra de Deus não tem falha. É nós que devemos nos moldar com a palavra de Deus. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada à vontade, né, e ao pensamento contemporâneo desta geração dos dias de hoje, não. Eles estão querendo modificar a Bíblia, transformar a Bíblia em um livro comum, como um livro qualquer outro, em qualquer biblioteca, em qualquer estante, em qualquer livraria, né, de leitura da sociedade, como meramente um livro humano, um livro que contém falhas, que precisa de correção. E a palavra de Deus não precisa de nada disso. Então, é nós que devemos moldar nossa vida conforme a palavra de Deus. E não ajustar ela à minha vontade, né, à minha maneira, ao meu modo. Não. A Bíblia não precisa ser ajustada da minha forma. É nós que devemos moldar a nossa vida com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática e conduta, tá certo? Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de fé e conduta, tá certo? Uma igreja que se diz cristocêntrica, ela precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear nossa vida, que devem dar direção para a nossa vida, que devem nos orientar, que devem nos instruir, tá certo? Então, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse a Bíblia Sagrada, como descobriria o que é certo e o que é errado? Como descobriria, né,
que o adultério, o divórcio, a pornografia, né, a impureza e tantas outras coisas que são relatados nas Escrituras, né? Como saberíamos se isso é certo ou errado, se isso é do agrado de Deus ou não, se não existisse a Bíblia? Não teria como sabermos o certo e o errado. Então, através da palavra de Deus, nos moldamos, tá certo? Nos orientamos. A Bíblia é a nossa bússola, é aquela que nos dá a direção. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nossas vidas. Isso está claro e isso jamais deve ser negociado. Os princípios da nossa fé jamais devem ser negociados. Os princípios da nossa fé são inegociáveis, tá certo? Não tem como negociar os nossos princípios e os nossos valores contidos na palavra de Deus. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Primeiro ponto. O Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. João 16, versículo 8 ao 11. E João 3, versículo 5. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo é na prática dos princípios bíblicos, é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 de sua carta aos Romanos. Ali, ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito da vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Segundo ponto, uma vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. 1 João capítulo 1, verso 7. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Romanos capítulo 8, verso 13. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo diante de um mundo hostil. Efésios capítulo 5, verso 18 a 21. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o viver vitorioso no Espírito. Sinopse 3. É preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. É preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Esse terceiro tópico vem falar do comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Eu e você devemos ter esse comprometimento, esse compromisso de termos uma vida cheia do Espírito Santo, que é uma das estratégias de resistência aos ataques que o inimigo ele desfere contra nós. O Espírito Santo é ele que conduz o homem a Cristo. Isso ficou bem claro, conforme as Escrituras ela nos afirma em João 16, versículo 8 ao 11 e João capítulo 3, versículo 5. Foi o Espírito Santo que nos trouxe a Cristo.
É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça divina. É ele que convence o homem do mundo. É ele que convence o homem a se entregar a Deus. Sem o Espírito Santo isso não seria possível. Sem o Espírito Santo não teríamos como convencer alguém do seu erro. Sem o Espírito Santo não teria como convencer alguém que se rebela contra a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo não teríamos como nos corrigir. É o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos convence a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Contudo, o apóstolo Paulo deixou uma lição muito importante no capítulo 6, 7 e 8 da carta aos Romanos. Ali, ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. Subjugado, é claro, pelo pecado. Ou seja, o capítulo 6, 7 e 8 de Romanos são informações valiosas, onde descobrimos uma lei, a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Continuamos subjugados. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito, como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Certo? As Escrituras vai nos mostrar em Gálatas capítulo 5, versículos 6 e 17, que assim como Paulo, ele descobriu a lei do pecado e da morte, também as Escrituras revelam a lei do Espírito e de vida. A lei do Espírito e de vida. Mas, se não andarmos no Espírito, se não moldarmos a nossa vida, pelo Espírito de Deus, é impossível vencer o mundo, vencer a natureza pecaminosa, vencer a carnalidade. Sem o Espírito Santo é impossível vencer estas sutilezas do diabo. Então, a solução é que nós venhamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. E Paulo, ele traz essa informação para a igreja de Tessalônica, que existe uma obra do Espírito no interior do cristão. Existe dentro de mim e existe dentro de você uma obra do Espírito Santo. E podemos dizer que esta é uma obra onde o Espírito de Deus, ele nos consagra, tá certo? Aonde somos purificados do pecado através do sangue de Cristo. Temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Devemos ter uma vida santa. A palavra santo significa separado. Devemos ter uma vida separada, certo? Para fazer a vontade de Deus. E isso vai estar nos permitindo viver uma vida santa em um mundo cheio de impurezas. Essa capacitação para a santidade permite o cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo diante de um mundo aí atolado no pecado. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo, tá certo? Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o viver vitorioso no mundo. Nesse segundo ponto, desse terceiro tópico, o apóstolo Paulo, ele traz ao nosso conhecimento por meio desta lição, através do conteúdo dessa revista, o que é que está nos informando que existe uma obra do Espírito Santo na vida daquele que é temente a Deus, daquele que se submete a Cristo por meio da sua palavra. Há uma obra do Espírito Santo no nosso interior, aonde nos consagra, onde nos capacita a viver uma vida santa, uma vida pura
diante de Deus e perante um mundo perdido, tá certo? Um mundo cheio de impureza, contaminado pelo pecado, um mundo hostil. Estamos vivendo nesses dias de hoje, né? Conforme a palavra de Deus descreve, conforme a palavra de Deus afirma, um mundo atolado no lamaçal do pecado. Há também uma outra obra. Qual obra? Uma obra onde o Espírito de Deus nos capacita a sermos uma testemunha viva de Cristo nesse mundo. É o Espírito Santo que vem aí desde lá do início, né? Nos convencendo do juízo, do pecado e da justiça, nos trazendo até Cristo, nos trazendo para a presença de Deus e nos reconciliando com Deus. É o Espírito Santo que vem nos guiando, nos orientando. É o Espírito Santo que vem nos preparando a viver uma vida santa, separada, uma vida pura, uma vida moldada, transformada pelo poder da palavra de Deus. E há também uma obra maravilhosa, certo? Onde o Espírito Santo nos capacita a sermos testemunha de Jesus Cristo e também vivermos o Evangelho, vivermos a Cristo, né? O Espírito Santo nos capacita em nosso interior a termos essa graça, essa comunhão de sermos uma testemunha e também servirmos a Cristo em nossa vida cotidiana, em nossa vida diária. O Espírito Santo vem aí nos capacitando, nos moldando conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Vamos agora para o quarto tópico da nossa lição, que vai falar sobre o comprometimento com a igreja local. Todo cristão precisa congregar. Todo cristão precisa de uma igreja. Todo cristão precisa de um corpo. Um cristão fora da igreja é como se fosse um membro cortado da árvore. Como é que isso significa? A igreja, ela representa um corpo. Se um membro do seu corpo for cortado do seu corpo, ele morre. A igreja é comparada como um corpo e eu posso exemplificá-la também dando um exemplo simples. A igreja, ela é também comparada como uma árvore. Quando você corta um galho de uma árvore, aquele galho ele está desassociado da sua origem. E quando ele está desassociado da sua origem, ele deixa de ser alimentado, nutrido pela sua origem, que são as raízes daquela árvore. Contudo, se ele passar muito tempo afastado, né, da verdadeira origem, que é a sua origem, ele passa a murchar, a secar e, contudo, ele morre. Assim somos nós. A igreja é um corpo. E como igreja, sendo um corpo, nós, individualmente falando, somos membros desse corpo. A igreja, de forma geral, ela é o corpo de Cristo. E de forma individual, eu e você fazemos parte da membresia desse corpo. Somos membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, devemos estar no corpo e não fora do corpo. Tá certo? Porque quando estamos fora do corpo, padecemos. Quando estamos fora do corpo, morremos. Então vamos analisar agora o que é que a revista traz, né, sobre esse princípio, sobre esse conhecimento a respeito da igreja. Comprometimento com a igreja local. Primeiro ponto. A igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo,
no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado deste, perde a sua utilidade. Da mesma forma, a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da igreja, fora da esfera da igreja, como corpo de Cristo. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Segundo ponto, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Então, esse quarto tópico da nossa lição, nesse primeiro ponto, vem trazer a informação da igreja, o que ela representa, o que ela é revelada dentro das Escrituras. O apóstolo Paulo foi o homem que trouxe uma metáfora. Ele afirmou para a igreja de Coríntios que a igreja ela é um corpo. A igreja, de forma geral, ela é um corpo. E o corpo é de Cristo. O corpo de Cristo hoje na terra é a igreja, de forma geral. A igreja representa os cristãos, todos aqueles que crê em Jesus Cristo, né, e que serve a Ele em espírito e em verdade, que é fiel a Ele e a sua palavra. O corpo de Cristo hoje na terra é a igreja de forma geral. E nós, individualmente, eu e você, de forma individual, somos membros desse corpo. E que não existe vida fora deste corpo, certo? Vida para membros que estão fora do corpo. É como dizer hoje de pessoas que diz que não possui igreja, que não congrega, que não tem igreja, tá certo? E que são desigrejados, que estão afastados. Essas pessoas que estão fora do corpo, elas não têm utilidade nenhuma fora do corpo, tá certo? Como membro do corpo de Cristo, né? E como cada membro tem uma função no corpo, assim nós sabemos e devemos saber, compreender e entender que temos uma função a exercer no corpo de Cristo, na igreja. Temos um chamado, temos uma utilidade, temos uma função a desempenhar no corpo de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Qual é a sua função na igreja? Você já parou? Você já pensou e observou que cada membro do nosso corpo, olha para seu corpo aí, tem um dedo, tem uma mão, tem um pé, tem um ouvido, uma orelha, né? Tem vários membros. Ele tem uma utilidade, ele tem uma serventia no seu corpo, ele tem uma função que exerce nesse corpo seu. Assim somos nós no corpo de Cristo. Nós não somos inúteis, nós temos uma utilidade. Somos
parte desse corpo, temos uma importância no corpo, tá certo? E fora dele, nós não temos vida. É por isso que devemos ser igreja e pertencer à igreja. Devemos fazer parte da igreja, porque somos membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a sua igreja. Então Paulo, ele traz dentro das escrituras que a igreja ela tem um lugar de relevância ímpar. Ela tem um lugar de destaque. A igreja ela é revelada nas escrituras como uma instituição valiosa e importante para o reino de Deus. Então, uma pessoa que não está na igreja, ela não tem relevância nenhuma para o corpo. Então, é revelado que a igreja, de forma coletiva, né, representa o corpo de Cristo. E que, de forma individual, somos membros desse corpo. Isso fica enfatizado. Paulo, na metáfora dita em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele deixa evidente que assim como um membro do corpo humano, certo? Separado deste corpo, ele perde a sua utilidade. Então devemos estar no corpo, na igreja. Tá certo? É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. Não existe cristão. Isso aí que tem surgido no mundo, um fenômeno, são verdadeiras pessoas que se desiludiram, tá certo? E não descobriram qual era a sua função, a sua utilidade, né, para exercer no corpo. Tá certo? Isso se chama anomalia espiritual, segundo a lição nos apresenta aqui. Estar fora do corpo significa esse fenômeno que surgiu na sociedade contemporânea e que tem crescido, né, que são os desigrejados. Isso é um termo impróprio, tá certo? É uma palavra imprópria, tá certo? Uma forma de descrever essa anomalia espiritual. Anomalia espiritual. Tá certo? Então, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar o templo, a estrutura, né, arquitetônica, onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, ela não é um prédio, né, feito de aglomerados de tijolos e areia, né, e concreto. Ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é só um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer essa função de membro no corpo de Cristo. Por isso, saiu, por isso não permaneceu, por isso está fora, por isso não tem nenhuma utilidade. Sinopse 4. Resumindo, é preciso comprometer-se com a igreja como corpo de Cristo. É preciso comprometer-se com a igreja como corpo de Cristo. Vamos para a conclusão, estamos chegando ao final da nossa lição. Chegamos ao final desta lição e também desse trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos
que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. A conclusão desta lição nos informou que chegamos ao final de mais um trimestre e também ao final desta lição. Tá certo? Ela também traz que o propósito destas lições desse trimestre foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e também destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Ela aborda também que os dias em que vivemos são dias difíceis, mas que o Espírito Santo deve ser o nosso guia e também aquele que nos auxilia nesta caminhada. Tá certo? Vamos revisar o nosso aprendizado, vamos revisar o nosso conteúdo. Vamos ver o que é que aprendemos. Revisando o conteúdo. Primeira pergunta. Cite textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, Atos capítulo 4, verso 12, Atos capítulo 8, verso 5. Segunda pergunta. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, qual o outro lado que a igreja jamais deve esquecer? Resposta. A igreja deve jamais se esquecer de que Ele é o único Senhor. Jamais deve se esquecer de que Ele é o único Senhor. Atos capítulo 2, verso 36. Terceira pergunta. Se a Bíblia deixar de ser palavra de Deus, como defende alguns, no que ela se torna? Resposta. A Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Quarta pergunta. Quem conduz o homem a Cristo? É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. João capítulo 16, verso 8 ao 11. E João capítulo 3, verso 5. Quinta pergunta. Cite alguma das sutilezas que estudamos ao longo do trimestre. Sutileza da imoralidade sexual, sutileza da relativização da Bíblia, sutileza das mídias sociais. Vocabulário, trazendo aí o significado da palavra anomalia. Anomalia significa anormalidade ou irregularidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao final da nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta lição ela possa ter sido bênção de Deus para a sua vida. Tá certo? Domingo que vem vamos estar iniciando o quarto trimestre. Tá certo? Vamos estar iniciando o quarto trimestre e apresentando a primeira lição. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo trimestre, onde estaremos voltando a estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça com que a luz do seu rosto resplandeça sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. A paz do Senhor Jesus.